João 13, nós vamos ler de 1 a 17. 13, de 1 a 17. Esse texto, ele se encontra nos quatro evangelhos. Em João, ele tem uma coisa singular, uma coisa muito importante, que acontece nessa semana tão importante, que é a Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, e depois tem a última ceia, e depois em seguida vem a entrega de Jesus, a crucificação, e no próximo domingo a ressurreição. Então João coloca um momento extremamente singular, e eu queria dividir com os irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé, para a gente ler, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou uma vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Eu gosto muito de uma passagem de Filipe, quando ele encontra um dos oficiais da Etiópia, da rainha de Candace, e esse oficial está lendo o texto de Isaías, e Filipe vai e pergunta para ele: compreendes o que lês? Como interpretas? Porque às vezes a gente lê um texto e fica nessas duas dimensões. A compreensão nos coloca diante do texto somente no que o texto diz. Nós não podemos ir nada a mais, nada a menos. Agora, a interpretação, ela nos permite trazer entendimentos do que aquilo estava querendo dizer, né? E aí você pode usar várias modos de interpretação sistemática de todo o sistema, interpretação ontológica e várias outras. Mas há uma permissão. O senhor não pode se fazer na interpretação extrapolação, quer dizer, o que não tem nada a ver com o que está no texto, ou naquele sentido. Esse texto, ele me impressiona muito, porque nós estamos diante do Senhor, como João fala, de Jesus Cristo. Antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós cremos que Jesus Cristo era homem, mas era Deus. Aí você imagina o próprio Deus encarnado. Ele sai da situação dele de Deus, pega uma bacia e uma toalha, joga nas mãos e começa a lavar os pés dos discípulos. É uma coisa impressionante. É por isso que Pedro, como sempre Pedro, dá essa estabanada: o Senhor lavar meus pés, não é? Porque era uma dimensão
de humildade tão grande que assustava qualquer um. E nos assusta, porque é uma coisa totalmente diferente. Deus, né, pegando uma toalha para lavar os pés. Eu me lembro ainda, quando criança, na década de 70, a gente, a minha família era muito pobre, e a década de 70, quase todas as famílias eram muito pobres. E a gente morava numa rua de terra, e eu com os meus irmãos mais novos, né? Às vezes a gente tomava banho e depois ainda saía para brincar na rua e tal. E na hora de dormir, mamãe pegava a bacia e antes da gente deitar na cama, ela pegava a bacia, uma toalha e fazia essa situação, punha o pé da gente, lavava os pés e botava a gente para dormir. Porque a gente já tinha tomado banho. E isso diariamente. Mas nesse contexto não se trata de higienização. Jesus estava querendo dizer algo maior do que higienização. Além de não ser higienização, há uma outra coisa que também não é. Apesar de ser bonita o que a gente faz, bonito e simbolicamente maravilhoso, eu compreendo que Jesus não estava simplesmente estabelecendo um novo ritual. O ritual de lavar os pés, né? Nós acabamos transformando isso num ritual feito que os antigos faziam com Moisés. Moisés criava uma determinada lei de organização, como eles viviam no modelo teocrático, rapidinho eles transformavam aquela legislação de Moisés em um ritual religioso. Talvez tenha sido isso que acontecesse com lavar as mãos. E aqui Jesus não estava estabelecendo algo novo, trazendo um novo ritual para a igreja realizar. Eu compreendo, depois de passar toda a minha vida na igreja, ler textos, ler livros, ter iniciado o curso teológico, ter parado, ter feito um estudo de pós-graduação do Mackenzie, toda a minha vida e lido esses entendimentos, e lido também as Bíblias com aquelas informes abaixo, eu chego à conclusão que o que Jesus estava dizendo era sobre sujeira, sobre consolo e sobre amor. E é nessa perspectiva que eu quero trazer para os irmãos esse lavar os pés. Não se preocupem, porque eu tenho a instrução que o sermão não pode passar de 15 minutos. E realmente não pode mesmo, que ninguém, por melhor que seja o pregador, ninguém aguenta mais que 15 minutos, e eu estou ali de olho no relógio, não pode ficar sossegado, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a gente, no dia a dia nosso, a gente suja os pés, no trabalho, na convivência entre irmãos da igreja, em todas as situações, no relacionamento conjugal. Esse sujar os pés que eu estou dizendo aqui, é claro que os irmãos já perceberam, não se trata de sujar literal, mas de cometer falhas, de cometer pecados, de cometer situações que a gente não gosta, mas acaba cometendo. Eu, há uns domingos atrás, quando eu estava me apresentando à igreja, eu disse: irmão, fica atento, que em determinado momento eu vou pisar na bola com você. Pode ter certeza disso. E a gente pisa na bola com outros, com a igreja, com o irmão, com o filho, com o pai, com o colega de trabalho. Aí o que eu quero dizer é que o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos um ministério da bacia e da toalha. E quando nós pisando, alguém pisa e suja os pés, a gente tem que ter essa característica de Cristo, de pegar a bacia, assentar e lavar os pés dos irmãos. É isso que Cristo está propondo, não um ritual, mas Cristo está fazendo essa proposta para os discípulos daquele dia. E até no fim do texto aí você vai ver que ele diz: eu estou fazendo isso
Vocês estão compreendendo? Eu espero que vocês façam também. Porque se vocês fizerem essas coisas e praticarem essas coisas, vocês estarão fazendo parte do reino de Deus. E isso é parte do reino de Deus. O reino de Deus não é tão simples e tão lindo e maravilhoso como o que a gente ouve muito falar por aí, de Deus abençoar, de Deus curar, de Deus dar uma casa, dar um carro novo. Claro que Deus pode fazer tudo isso, irmãos. Claro que Deus pode fazer tudo isso. E eu creio também no milagre, eu bato o pé, porque se nós estamos numa igreja, a igreja ela tem o sentido natural das coisas, mas ela tem o sentido sobrenatural também. Porque se nós não tivermos sentido sobrenatural da igreja, nós temos que tirar o nome de igreja e colocar lá, fundação, qualquer coisa. Nós temos a dimensão toda da igreja. E uma das dimensões da igreja, difícil, é esse ministério da bacia e da toalha. Agora, às vezes a gente, quando pega e vê o pé do irmão sujo, às vezes a gente tem uma mania de fazer uma coisa, é perguntar, mas por que seu pé está tão sujo? Que sujeira é essa no seu pé? E aí você começa, aí você troca a toalha, aí você tira a toalha e põe uma toga de juiz. Igual aqueles ministros do STF, né? A gente está vendo muito na televisão, aquelas togas pretas, bonitas. Irmão, Jesus não deixou a toga de juiz para nós. Jesus deixou a toalha. A toalha. A gente não pode trocar a toalha pela toga. Você pode falar assim comigo, ô Ezequias, sabe de nada, inocente. Porque você não conhece a sujeira que está no pé do irmão. Você está aí, mas você não sabe a sujeira. Irmão, é a bacia e é a toalha. Naquela reunião, naquele momento que antecede a ministração da ceia, todos os evangelhos só falam da ministração de ceia, só João traz esse detalhamento que antecede a ceia. Existia uma pessoa ali que estava com o pé extremamente sujo, e era Judas. E Jesus já sabia o que estava no coração de Judas, o que Judas ia fazer. Às vezes a gente tem dificuldade mesmo, mas Jesus não teve dificuldade na frente de Judas, se ajoelhou e lavou também os pés de Judas, que o iria trair. Então, o princípio não é julgar, mas o princípio é lavar os pés. Isso também não significa, você está dizendo que vai passar pano, como se diz hoje, né, para as coisas erradas. Você está querendo dizer que a gente deve distorcer o mal, o bem do que é o mal? Não, de forma nenhuma. As coisas têm que ser honestas. Se é mal, se foi errado, você deve dizer, isso é mal, isso está errado, mas eu te perdoo, lavo os teus pés. E aí você pode até ficar à vontade de dizer, como Cristo disse para a prostituta, vais e não pegues mais. Só espero que você não diga isso para mim quando eu pisar na bola com você. Talvez você até diga, vai, Ezequias, e não cometa mais. Mas eu vou cometer outro erro, irmão. Eu vou cometer. Por isso que o ministério da bacia e da toalha, ele é um ministério constante. A gente, como cristão, ele precisa compreender isso e precisa viver isso. Não é passar pano, mas é saber que nós precisamos exercer esse ministério constantemente. Agora, por que a gente deve exercer esse ministério constantemente? A gente vai entender isso em Pedro. Quando Jesus, nós lemos aí no texto, quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro fala, de forma nenhuma. O Senhor lavou os meus pés? De jeito nenhum. E Jesus fala, olha, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Jesus explica
Você já está limpo, mas sujou os pés, precisa sujar os pés. Essa é a dimensão nossa, enquanto irmãos. A irmã, o irmão, o outro irmão, o irmão Cláudio, vocês já estão limpos, já tomaram banho. É como minha mãe fazia conosco quando criança. Tomou banho aonde? No sangue de Jesus. Jesus já te fez digno. Já te fez digno. Não sou eu que vou chegar e dizer, não, você é indigno. Você não merece estar aqui. Esse não é o local para você. Você é indigno. Como eu vou dizer isso para o irmão? Se ele já tomou banho, ele nadou de braçada no sangue de Jesus, eu não posso fazer isso, irmão. O que eu posso fazer é, irmão, o irmão está com o pé sujo. Fora daqui? Não, fora daqui não. Deixa eu sentar do teu lado, irmão. Eu estou aqui com a toalha e com a bacia e eu quero lavar os seus pés. Essa é a nossa dimensão. Nós já estamos limpos. Nós podemos ter aqui o mais lindo coral, cantando as mais belas músicas, com aquelas vestimentas deles lindas, mas sobre o meu aspecto, simplesmente é mais, mas acho que coral é assim mesmo. Estou pisando na bola, pega a bacia e a toalha, meu irmão, do coral. Podemos ter o mais lindo coral, com as mais belas músicas na igreja. Nós podemos ter orgulho da nossa doutrina. Nós temos a melhor doutrina presbiteriana, calvinista. Podemos ter. Nós podemos ter orgulho de dizer, teologicamente, é que nós temos o melhor ensino. Nossos pastores e licenciados e seminaristas estão no melhor seminário da Igreja Presbiteriana Unida. Eles sabem o que falam, conhecem, interpretam muito bem. Esse é o melhor ensino. É até um direito mesmo, né, que toda igreja tem, que é o proselitismo, né, de dizer que é o melhor. Mas ainda que a gente tenha tudo isso, se a nossa igreja não tiver o ministério da bacia e da toalha, nossa igreja estará caminhando distante de Cristo. Pode caminhar. Cristo não vai nos largar por isso. Porque Cristo carrega a bacia e a toalha. Por isso é que Ele não nos abandona. Mas nós, por melhor que fôssemos, por melhor que a nossa igreja fosse, por mais orgulho que a gente tenha, se nós não tivermos a bacia e a toalha, não a toga do ministro do STF, mas a toalha de mamãe, de lavar os pés dos filhos, nós estamos distantes de Cristo. Irmãos, eu finalizo dizendo que cada um de nós, por mais difícil que seja esse ministério, que nós tomamos posse disso, de caminhar assim como Cristo ensinou naquele dia, naquela primeira ceia. Pegar a bacia e a toalha e lavar os pés uns dos outros. Amém, irmãos?